Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho sobre um caso clínico que eu atendi já tem alguns anos. É sobre um preenchimento de ácido hialurônico no bumbum, feito numa época em que a gente ainda não tinha ácido hialurônico de grandes partículas para tratamento das deformidades do bumbum. Vou comentar com vocês uma coisa muito simples e depois vocês vão perceber por que eu gosto tanto de trabalhar com ácido hialurônico e não trabalho com metacrilato no glúteo. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para falar de uma paciente que eu atendi há 5 anos atrás, mas é um caso clínico ainda bastante atual e eu acho muito válido comentar. Foi uma paciente que veio para mim 3 dias depois de um procedimento no glúteo, com calor local, edema, que é inchaço, vermelhidão, dor, muita dor, e a formulação de uma área de abertura na pele, que a gente chama de fistulização. Uma não, ela tinha 3 pontinhos dessa abertura, tá? Então, o diagnóstico clínico foi de uma infecção, né, pós-procedimento. Na época, a paciente ela tinha entrado em contato com o profissional que fez o procedimento, e o profissional passou para ela um antibiótico em dose única, tá? E disse que estava tudo bem, que aquilo ia secar sozinho e que ia melhorar sozinho, tá? Então, o que eu expliquei para ela? Que não ia melhorar sozinho, que aquela era uma infecção pós-procedimento, né? Se fosse uma cirurgia, nós diríamos que é uma infecção de sítio operatório, porque ela tem o tempo exatamente dos livros, da literatura, para a infecção acontecer depois de um procedimento, que são 3 dias, né? A infecção que aparece no primeiro ou no segundo dia, provavelmente o paciente já trouxe ela de antes, ele já estava com um quadro infeccioso. A infecção que aparece a partir do 3º dia depois de um procedimento, normalmente ela sim decorre do procedimento, de alguma quebra do procedimento, né? De uma quebra do controle da limpeza do local, da limpeza da pele, do material que foi utilizado, né? Então, foi feita a contaminação durante o procedimento, né? Então, esse é o diagnóstico correto. Essa infecção, ela aconteceu no sítio de aplicação de ácido hialurônico. A paciente aplicou só em um dos lados, né, o ácido hialurônico para uma deformidade que ela tinha. Não foi feito aqui no Brasil, foi feito em outro país aqui da fronteira. E foi feito com agulha, com cânula e, segundo a paciente, foi falado para ela que foi colocado ácido hialurônico. Ela pagou bastante caro na época, porque a gente ainda não tinha esses ácidos hialurônicos de grandes partículas que a gente tem hoje liberados pela vigilância, que tem alvará, que tem tudo aqui no Brasil, que são liberados do ponto de vista sanitário. Então ela não tinha isso na época, ela pagou bem caro. Para não fazer com metacrilato, ela tinha essa consciência de que ela não queria nada permanente no corpo dela. Então, o profissional fez, eu acredito que era sim ácido hialurônico, e isso pela evolução a gente vai falar. Então, vocês vão ver, eu vou colocar a foto aqui do ladinho, do dia que ela veio pra mim, tá? Então, dor local, edema, fistulização, saía espontaneamente sangue e pus através da fistulização. Quando a gente faz a expressão manual, que é uma técnica para avaliar a profundidade, ver o tamanho, se tem abscesso, se esse abscesso está flutuando ou não, a gente aperta ali e começa a sair não só muito pus, muito sangue. Infelizmente eu não tenho vídeo para mostrar para vocês, mas começa a sair um material particulado, transparente, né? Um gel particulado que é compatível com ácido hialurônico. Então vocês vão ver nessa segunda foto que tem essas partículazinhas de gel no meio desse sangue que tá ali, tá? E é compatível com ácido hialurônico. Então o que eu fiz nessa primeira consulta? Ela chegou para mim no 7º dia, tá? Então, no 3º dia ela começou com sintomas e ela veio para mim no 7º dia. Então, eu coletei material com técnica, limpei, fiz toda a higiene correta, coletei o material com técnica asséptica e mandei para a cultura, para a gente ver qual germe estava crescendo ali. Drenei o máximo que eu pude, porque a limpeza mecânica aumenta a probabilidade do tratamento com antibiótico ter sucesso, né? E injetei hialuronidase, que é a enzima que dissolve o ácido hialurônico. Por quê? Porque eu preciso diminuir a quantidade de biofilme, que são as bactérias proliferando no meio do ácido hialurônico. Lá no meio desse material não tem vaso sanguíneo, então o antibiótico não vai chegar lá no meio. Então eu tenho que dissolver, tirar o material, tirar mecanicamente e dissolver, né? Transformar ele em gás carbônico e água para poder
fechar aquela área e que o antibiótico chegue em todas as células ali, né? Mate todas as bactérias, as células bacterianas que estão ali, tá bem? Então, dissolver o produto, diminuir o biofilme, aumentar a permeabilidade para o antibiótico, tirar mecanicamente aquele volume que está ali. Isso só foi possível porque era ácido hialurônico. Se fosse um produto permanente, isso não teria sido possível. Como que eu ia dissolver esse produto? Como que o meu antibiótico ia chegar lá no meio, né? Então não tem como remover. Eu poderia tentar espremer, tirar mecanicamente, claro. Isso nunca tira o total, né? O volume total do produto. Poderia abrir cirurgicamente, fazer uma lavagem para tentar tirar esse material permanente, mas mais uma vez vou gerar uma cicatriz inestética muito grande. O próprio abscesso que se formou ali, a fistulização, já correríamos o risco dessa cicatriz inestética. Imagina uma abertura para lavagem cirúrgica, né? Então ia deformar o glúteo da paciente. Então, o que a gente faz quando o produto é permanente? A gente tem que ser mais agressivo na lavagem e no antibiótico. Mas, graças a Deus, nesse caso era ácido hialurônico, foi só dissolver, entrar com antibiótico terapia. Eu optei por um antibiótico que cobrisse gram negativo e gram positivo na época, né? Aeróbios e anaeróbios, porque a gente não sabia qual era, então entrei com amplo espectro, combinação de dois. E depois disso, quando eu recebi a cultura, era uma Klebsiella. Então, ainda bem que a gente foi um pouquinho mais agressivo no antibiótico, mas ela evoluiu muito bem. Com 2 dias de antibiótico, já estava tudo sequinho, vocês vão ver nessa última foto que ela me enviou depois. Já evoluiu muito bem, 30 dias depois ela voltou para o retorno, já com tudo cicatrizadinho. Ela ficou assim, com uma cicatrizinha pequena, parecida ali com uma cicatriz de acne, digamos assim, de furúnculo mesmo do bumbum, mas nada grave, né? E ela corria risco? Sim, porque veja, o diagnóstico inicial do colega que, não sei se era médico, né, que atendeu ela, que fez o procedimento, que atendeu essa paciente, ele deu o diagnóstico errado e a conduta errada, né? Um dia de antibiótico e dizer que tá tudo bem, que aquilo vai fechar e secar espontaneamente, ela corre o risco de evoluir de uma infecção de pele e partes moles para evoluir para uma sepse, onde ela poderia morrer, né? A sepse leva ao óbito se não for tratada, poderia ir para um internamento, uma infecção generalizada e evoluir para óbito. Então, porque um dia, dose única de antibiótico não ia tratar aquilo, né? A gente tem que ter ciência do que está acontecendo, de um diagnóstico correto. E esse é um caso clínico legal porque, além da procura do profissional habilitado, correto para fazer o diagnóstico e o tratamento, essa paciente ainda teve, né, a sorte, digamos assim, de ter um produto reversível. Então, o tratamento foi muito mais fácil, com menos sequelas estéticas posteriores.